Explicação porque entendi convocar esta reunião de Câmara extraordinária. Primeiro porque estamos, como todos sabemos, a viver também tempos extraordinários. Ainda esta noite penso que todos nós dormimos com algum sobressalto com o que se estava a passar na Ucrânia, nomeadamente numa central nuclear. E, portanto, ou seja, a dimensão da coisa é ao ponto de termos um risco que, de facto, é total, é global, é algo que nos afeta rigorosamente a todos. De qualquer dos modos, a reunião de hoje era também para, por um lado, darmos conhecimento à Câmara. Penso que estes processos, enfim, muitos processos, mas estes especialmente, exige, primeiro, que todos tenhamos a informação, a mesma informação, com isso também que possamos encontrar onde é que temos cada um de nós capacidade de contribuir para mitigar ou até mesmo resolver alguns problemas que estão na nossa órbita de resolução e, por isso mesmo, também evitar que entre alguma disputa do ponto de vista político ou partidária em questões desta natureza, porque de todo não é aquilo que seja preciso, e portanto que tenhamos aqui um grau de união que proporcione também, por um lado, corresponder à própria reação e à própria união que temos assistido por parte dos municípios em geral, isto também muito também na parte dos portugueses, também que também o têm tido, de grandes movimentos de solidariedade, e portanto não nos ficaria bem a nós estar a fazer aqui divisões numa coisa que deverá unir todos, ou pelo menos a grande maioria dos cascalenses. Neste sentido, eu recebi também uma proposta por parte do Partido Socialista de uma posição que a Câmara deveria assumir na próxima reunião de Câmara, terça-feira, em que a análise que fiz partia de duas coisas. Uma, porque terça-feira, nestes processos, já fica desatualizado, não é? E, por outro lado, também porque já muita coisa terá acontecido até terça-feira e, portanto, não via nesse sentido. A primeira proposta que eu queria fazer, porque isso decorreria durante a reunião de Câmara, era se os vários partidos tivessem disponibilidade e interesse de, ao longo da própria reunião de Câmara, pelo menos um representante de cada parte reunia-se com o meu chefe de gabinete e formulava um texto conjunto que nós aprovaríamos ainda nesta reunião de Câmara. É uma situação excepcional, mas que se justificaria. Portanto, era a primeira proposta e depois nós iríamos ouvir o relato do que já tem vindo a ser desenvolvido e do que já tem vindo a ser feito. Entretanto, o texto estaria completo e, nesse sentido, depois poderíamos votá-lo na própria reunião de Câmara. Mas, para já, era só saber se há essa disponibilidade e esse interesse por parte dos vários partidos. Portanto, o Partido Socialista era destacar um de vós, o João também, ou destacar, ou deixar, ou confiar em quem faça para poder participar na reunião e depois dar a concordância ou não. A parte do CDS também, um de vocês os dois, e depois da parte do PSD também, alguém, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente, na parte em que não tiver também a dar conta do que estamos a fazer. Portanto, sendo assim, eu pedia ao Gonçalo Venâncio, que agora está ali, que se juntasse com os tais, com os vereadores representantes de cada um dos partidos e começasse já a preparar o texto. Eu penso que ele já tem ali uma base muito genérica, mas, enfim, mas completamente aberto. A ideia é nós termos aqui uma posição conjunta, sem qualquer tipo de visão ou de interpretação de visão ou de qualquer polémica, é que nós nos revejamos todos num texto conjunto. Portanto, se quiserem, podem, juntamente ali com o Gonçalo, há aí umas salas logo aqui, ou outras que se possa aproveitar.
Eu ia dar só ao Gonçalo aqui também já uns elementos. Penso que o Partido Socialista também tem a sua proposta da moção e, portanto, começar já a conjugar, já tem aqui matéria. Sim, sim. Depois o Francisco eu vou precisar, depois que dê conta dos contactos que foram estabelecidos, nomeadamente no âmbito das relações internacionais e dos municípios geminados. Mas, entretanto, pelo menos coordenam com o Gonçalo o modo de fazer e depois podem regressar à reunião de Câmara logo que estejam disponíveis. Muito bem. Dito isto, começando eu por dar uma primeira informação, portanto, para além daquilo que já tem sido conhecido, a Câmara Municipal de Cascais, desde o primeiro momento em que nos apercebemos, até por via da própria invasão da Ucrânia, começámos a estar logo muito envolvidos, também aqui no cumprimento daquilo que é uma identidade de Cascais. Cascais sempre foi um concelho, ao longo da sua história, que recebeu sempre muitos povos de origens diversas, de muitas culturas, de muitas religiões, acolheu também, mais recentemente, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, também outros povos que também foram invadidos e que foram povos mártires que foram massacrados, nomeadamente, como disse, na Segunda Guerra Mundial, e, portanto, sempre fomos um porto de abrigo, um porto de acolhimento, um porto solidário para aqueles que sofriam as atrocidades que agora o povo ucraniano está a sofrer. E, portanto, nesse sentido, também cumprindo esta nossa identidade, nós avançámos desde a primeira hora com uma estratégia que basicamente assenta em dois grandes eixos e depois daí tem um conjunto de ramificações, mas os eixos são, por um lado, garantir abastecimento de bens à Ucrânia, portanto, ou seja, a Ucrânia, dentro da Ucrânia fica difícil, mas pelo menos fazer chegar aos postos fronteiriços. Nesse sentido, tem havido uma adesão absolutamente extraordinária por parte dos municípios de Cascais. Hoje iremos sair com uma nova comunicação já a orientar e a pedir que se verifique, obviamente que nós aceitamos todas as doações, mas já há excesso, nomeadamente de roupa, e continua a haver falta de medicamentos. Estas são as situações mais extremas que temos, mas ainda assim, mesmo da própria alimentação, tem havido também uma grande oferta. Portanto, nós estamos a fazer essa recolha que será direcionada para as zonas fronteiriças com a Ucrânia, sendo que já está a sair algum do material doado, já está a sair, porque, entretanto, estive desde a primeira hora em colaboração com a senhora Presidente da Câmara Municipal da Amadora, a doutora Carla Tavares, que é também a Presidente do Conselho Metropolitano, e, portanto, temos estado coordenados e tem havido um conjunto de veículos que têm passado pelo Carrascal de Alvide, pelo centro logístico, para preencher cargas e, portanto, temos já aproveitado para essas cargas seguirem já com orientação à própria Ucrânia. Esta medida, portanto, é para já assegurar ter bens que possamos enviar para a Ucrânia, sendo que, volto a reafirmar, o que neste momento é mais necessitado é tudo material relacionado com a saúde, vamos lhe chamar assim, dentro daquela lista que nós já promovemos, embora tenha havido agora de manhã, nas primeiras horas do dia, já uma entrega de uma empresa, uma doação de uma empresa, e, portanto, está a ser já processada essa doação. Dizer que todo este material está registado, está a sair também com todos os registros para sabermos o que foi e para onde foi e quem foi o responsável pelo envio do próprio material, porque há uma questão aqui que considero que é fundamental para o sucesso
se é que a palavra sucesso se pode colocar nestas matérias, mas para que do nosso lado o procedimento seja completamente bem sucedido, é ter também aqui, estabelecer níveis de confiança elevados. E, portanto, sabemos nós que a confiança é algo que é muito difícil de alcançar e em menos de um fósforo se pode perder. E, portanto, aqui sempre garantir, isso já foi um processo que já verificamos em outros procedimentos, mas nomeadamente neste último que estamos ainda a vivê-lo, que é o combate à Covid-19, as bases de confiança são absolutamente fundamentais de serem garantidas para que, por um lado, haja adesão por parte dos municípios e, por outro lado, também para que cada um dos que esteve envolvido, e muitas das situações, nomeadamente na Covid, isso foi uma constante, estávamos sempre na linha, porque as leis, os regulamentos, os procedimentos estabilizados, obviamente não estão estabilizados para situações extraordinárias, portanto, nas situações extraordinárias confrontamos-nos com decisões que são fora do normal e, portanto, aqui também há que salvaguardar todos aqueles que, de uma forma empenhada, disponível, estão envolvidos em todas estas operações. Portanto, a parte dos bens está, neste momento, a ser recolhido. A outra componente, o outro pilar, é a parte do acolhimento. E depois, em tudo isto, há toda a parte logística, de transportes, de envio de pessoas, de bens, de trazer pessoas e bens. Nós estabelecemos, como há pouco já disse, logo desde a primeira hora, o contacto com a Câmara Municipal da Amadora, por via da Presidente Carla Tavares ser a Presidente do Conselho Metropolitano. Estão mais municípios da área metropolitana envolvidos, portanto, não todos, mas já começamos a ser alguns que ainda nem sequer a maioria, mas já começa a ser uma força boa e estamos coordenados. E, portanto, isso foi um dos contactos que foi estabelecido. O outro contacto foi com a Associação de Ucranianos, portanto, também para estarmos junto da comunidade ucraniana, até para perceber, enfim, passados estes poucos dias, eu próprio não tinha uma noção sequer das cidades ucranianas, quer dizer, que vive, também aprendi neste processo que não é Kiev é o nome russo, dada a cidade, que vive é o nome ucraniano, mas, de facto, também para aprendermos com eles e para começarmos a estabelecer todos os laços que sejam fundamentais, nomeadamente na identificação de familiares e de amigos que queiram vir para Portugal e, portanto, aí teríamos a primeira linha de acolhimento logo mais garantida, ou pelo menos o acompanhamento esse seria logo salvaguardado. Estabelecemos também contactos depois com as duas cidades irmãs, que não sendo zona de fronteira com a Ucrânia, estão em países que fazem fronteira, nomeadamente Sinaia na Roménia e o Guini na Moldávia. E, portanto, depois o próprio vereador Francisco Crai pode nos dar conta desses contactos que ele estabeleceu. Tentámos identificar um conjunto tentámos e conseguimos identificar um conjunto de pontos de apoio nos países fronteira com a Ucrânia, que vão desde ter uma cidadã que já passou aqui por Cascais, que já esteve aqui envolvida também no concurso de saltos de cavalos, portanto, isso só para dar uma noção da amplitude dos apoios que podemos recorrer. Desde essa situação até, por exemplo, o próprio Dr. Fernando Nobre, da AMI, que enviou já uma delegação e vai enviar a segunda delegação, neste caso para a Roménia e para a Hungria, e, portanto, também ter lá esses apoios, mais contactos com entidades oficiais dos países da envolvente, e de todos eles aquele que mais se desenvolveu foi com a Roménia, que depois o seu vice-presidente também já
já irá dar conta, e até alguns cidadãos do ponto de vista individual que foi possível ir estabelecendo. Portanto, para começarmos a obter informação, para começarmos a ter laços de relacionamento que depois pudessem ser acionados para, por um lado, ir entregar os bens, e, portanto, ir entregar os bens com segurança, com a segurança de que eles se destinam à função porque foram doados, e, por outro lado, também para identificar onde ir buscar cidadãos ucranianos que queiram vir para Portugal. E, portanto, esses contactos foram sendo desenvolvidos, foram sendo estabelecidos, e neste momento estamos já em condições de poder assegurar que no início da próxima semana, entretanto também no meio disto tudo temos tido apoio ou ofertas de apoio por parte de empresas, quer a nível em alguns casos são unidades hoteleiras, a nível de alojamento em Cascais, quer também a nível de fornecimento de postos de trabalho, portanto, para aqueles que vierem poderem ser colocados. Neste momento temos cerca de, não tenho agora aqui a contabilidade feita, mas ultrapassa já os 150 ofertas de emprego que já temos para cidadãos ucranianos. E, portanto, a lógica é, de facto, nós na próxima semana vão equipas ainda à frente, levarão cerca de 1 a 2 dias de avanço em relação aos autocarros, mas vão equipas à frente, num processo que está a ser liderado pelo Sr. Vice-Presidente, para que estabelecer as bases nos locais para onde se orientam, para depois então irem quer os meios de transporte com os bens, quer também os autocarros para trazer já cidadãos ucranianos para Cascais, para Portugal. Sendo que aqui também há todo um conjunto de processos que se desenvolve, nomeadamente a própria legalização. O governo português, e bem, agilizou um conjunto de procedimentos para o acolhimento. Por exemplo, nós estamos a passar uma situação que tem a ver com esta coisa que tem a ver, por exemplo, com aquilo que aconteceu no Afeganistão, em que veio para Cascais uma escola de música afegã e depois a partir daí levantam-se todo um conjunto de problemas, nomeadamente em relação aos menores não acompanhados, porque é preciso alguém que fique a tutelá-los e, portanto, fica com essa responsabilidade. Temos estado a trabalhar isso com a doutora Ana Jorge da Cruz Vermelha Portuguesa, mas tudo isto multiplica-se por um conjunto de ações e de necessidades de dar resposta a estes problemas que se vão colocando também no caminho. Portanto, nós vamos, como estava a dizer, vamos ter essa operação em que, para já, teremos uma capacidade para trazer cerca de 200 cidadãos, portanto, são basicamente 4 autocarros de 50 lugares, e, obviamente, com toda a logística, quer na identificação desses cidadãos nos locais que são centros de refugiados que já estão a funcionar nesses países fronteira, que fazem fronteira com a Ucrânia, mas depois também toda a logística de que tem que se trazer toda esta gente em segurança e em condições. Enfim, imagine-se o que é. Muitos deles, a maior parte, ou a esmagadora maioria, são mães com filhos. Alguns desses filhos são crianças, são bebés, portanto temos que garantir que esta gente chega cá alimentada, que chega cá com as condições necessárias para poder, garantir a dignidade humana. Porque já que o ataque à dignidade humana já foi mais do que esgotado e ultrapassado na Ucrânia. Portanto, isso está a ser estabelecido. Em Cascais também já estão identificados e já estão garantidos neste momento
150 alojamentos, o que, se pensarmos que pelo menos pode haver aqui uma média de 2 pessoas, portanto, mãe e filho, já daria para 300 cidadãos, mas o objetivo é nós atingirmos os 300 alojamentos aqui em Cascais. Tem estado envolvido em todo este processo quer a vereadora Carla Semedo, quer o diretor municipal Filipe Nascimento, e portanto estamos a desmultiplicar-nos, a encontrar e a desenvolver ações para poder acolhê-los. Também, juntamente com o CEF, já foi público, porque já saiu uma reportagem na RTP, estamos em colaboração com o CEF para agilizar, salvo erro, ontem já foram atendidos os primeiros 20 refugiados que já trataram da sua situação e da sua legalização, se assim se pode dizer, com o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nós disponibilizamos, entre as várias situações, disponibilizamos colegas nossos ucranianos, temos cerca de 20 colegas nossos ucranianos a trabalhar na Câmara, na Cascais Ambiente e na Cascais Próxima. Ontem foi já da Cascais Ambiente um colega nosso que vai ser agora reforçado com um segundo para, junto do CEF, poder servir como tradutor, porque tudo isto também implica... Peço só desculpa, eu estava a receber exatamente uma mensagem da Presidente Carla Tavares. Mas, portanto, este envolvimento está a ser feito. Estamos também em contacto com a área da saúde, não só para acompanhar estas equipas que já se vão deslocar aos campos de refugiados, que há pouco referi, mas também depois para dar aqui um primeiro acompanhamento a todos aqueles que cá chegarem. Só para dar, por exemplo, uma ideia, estamos também em conjunto com o Serviço Nacional de Saúde, porque a taxa de vacinação na Ucrânia à Covid-19 é relativamente baixa. Relativamente não, é mesmo baixa, portanto não ultrapassa os 40%, pelo menos em dados que já tive a oportunidade de consultar, e portanto eles também são cidadãos que devem chegar e devem entrar dentro do processo normal também de vacinação, para além de tudo aquilo que porventura possa surgir na área da saúde com todos estes cidadãos que venham para Cascais. Temos, obviamente, a oferta e a disponibilidade quer do Hospital de Cascais, que disponibilizou dos quadros do grupo que gera o hospital, embora seja um hospital do Serviço Nacional de Saúde, mas o próprio grupo disponibiliza-nos médicos e enfermeiros, nomeadamente para acompanhar as equipas que vão até aos países fronteiros. Temos também do grupo CUF também já uma disponibilidade de oferta, nomeadamente até de trabalho, portanto, ou seja, é uma das componentes fortes de oferta de trabalho, vem do grupo CUF. Temos outro tipo de manifestações de oferta de variedíssima ordem, portanto, como se costuma dizer, quer dizer, neste caso, nós, enquanto somos pobres neste tipo de apoios, portanto, não olhamos à forma como essas ofertas podem nos chegar e, portanto, estamos a acolhê-las a todas e o que estimamos é que esteja em marcha uma grande operação, de facto, de acolhimento a partir de Cascais. Daquilo que têm sido os contactos com a área metropolitana de Lisboa, provavelmente Cascais será o concelho que mais cidadãos vai acolher, juntamente com Lisboa, até pelas próprias características e dimensão dos concelhos, características, leia-se, a oferta de capacidade hoteleira, dimensão também em termos populacionais e dimensão em termos de orçamento da Câmara. E, portanto, só para ter uma ideia, nós na reunião de terça-feira iremos aprovar a criação de um fundo de apoio
aos refugiados de 1 milhão de euros, portanto, ou seja, mas a virem às reuniões de Câmara a prestação de contas por cada tranche de 100 mil euros, portanto, ou seja, não será, continuará a ser acompanhado, portanto, não é uma situação que seja dada envolvente e depois não tenha aqui dado conhecimento e aprovação em reuniões de Câmara, mesmo que possa ser a posterior, mas que todos ficarão a ter esse mesmo conhecimento, como, por exemplo, também questões de ordem logística, as equipas que vão ao terreno, também virá aqui uma proposta, como é de conhecimento, nós no mandato anterior, não é no mandato anterior, desde que eu assumi a presidência da Câmara, acabámos com os cartões de crédito nos vereadores. Mas, do ponto de vista logístico, é absolutamente fundamental haver cartões de crédito. E, portanto, veio uma proposta à reunião de Câmara para que, pelo menos, o vereador Francisco Crei e o vice-presidente, que serão certamente quem irá ao terreno, possam ter um cartão de crédito emitido pela Câmara para despesas relacionadas com a Covid. Isso que eu estou a falar virá à reunião de terça-feira, também deixar isto salvaguardado. Se do ponto de vista operacional for necessário acionar antes, quer o fundo, quer esta questão, por exemplo, dos cartões, ou outras questões que se colocam, cumprindo a lei, permite-me eu emitir despachos que depois são ratificados em reunião de Câmara, portanto não perdemos operacionalidade sobre esta matéria. Mas dito isto, dar só conta, pedir ao vereador Francisco Crei que dê conta dos contactos que teve com as cidades irmãs na Roménia e na Moldávia, e depois o Carla Semedo irá também dar conta daquilo que já foi estabelecido a partir dos pelouros que está distrito, e depois o Sr. Vice-Presidente também fará um resumo daquilo que está a ser programado por ele, e nomeadamente da parte logística de ir ao local, aos locais que foram estabelecidos. Portanto, Francisco, Sr. Vereador Francisco Crei, faça favor. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, basicamente partilhar que Cascais honra a sua história. Honra a sua história por aquilo que é a tradição, aquilo que tem sido nos grandes conflitos mundiais, aquilo que tem sido a posição de Cascais, e muito me orgulha saber aquilo que nós agora cumprimos e assumimos perante este conflito na Ucrânia, que todos, naturalmente, repudiamos. Sobre aquilo que o Sr. Presidente pedia que eu desse nota, muitas vezes tinha há pouco a oportunidade de falar com o vereador Alexandre Faria, uma vez que assumiu historicamente também o pelouro das relações internacionais, que eu agora tenho a honra de orientar, e confiado pelo Sr. Presidente. Muitas vezes aquilo que são as cidades minadas são questionadas relativamente à sua utilidade, o que é uma cidade-irmã, para que é que serve. E, de facto, este contacto que eu tive a oportunidade de ter com Sinaia, na Roménia, ou com o Gnani, na Moldávia, foi absolutamente justificativo do sentido de existir estas nossas cidades irmãs. Portanto, tive a oportunidade de falar com ambas no terreno, ambas a trabalhar naquilo que é o acolhimento dos refugiados. Como sabem, Roménia e Moldávia são dois países muito próximos do conflito, historicamente também com ligações ao povo ucraniano, devido à sua proximidade, e aquilo que nós fizemos foi recorrer a estas nossas cidades irmãs, seja com o mayor, com o líder autárquico de Sinaia, Vlado Pera, e do Gnani, o mayor Alexandre Ambros, para perceber como é que Cascais poderia ser útil, de que forma é que poderíamos cooperar e ajudar neste conflito internacional, numa altura em que sabemos que eles estão na linha da frente e que são os primeiros países e as primeiras regiões, autarquias, a receber esta zona e estes refugiados e as pessoas que assim recorrem
a eles. Como sabemos, e obviamente proveniente da lei marcial, estamos a falar de mulheres e de crianças, uma vez que tudo o que seja povo ucraniano, homens, estão no combate e na guerra, e portanto foi este o trabalho que nós, Relações Internacionais, procurámos fazer, estabelecer o contacto, inclusive já estamos a trocar ideias, já temos documentação escrita para que seja possível fazer esta ponte e esta articulação entre o município de Cascais e as duas cidades. Portanto, no momento em que era necessário as nossas cidades irmãs e geminadas responderem, responderam e Cascais estabeleceu o seu contacto e estamos, obviamente, agora a seguir uma linha de trabalho para que a nossa ajuda seja o mais eficiente e eficaz possível. Portanto, basicamente era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereadora Carla Semedo. Então, bom dia. Relativamente aqui à intervenção mais de terreno, a ideia é nós recebermos o grosso das famílias a partir de 16 de março, sendo que já começaram a chegar famílias pontualmente, e a nossa força vai ser no sentido do acolhimento e da integração, quer seja com esta equipa de intervenção comunitária, quer seja com a equipa de intervenção a nível da saúde, no âmbito do apoio psicossocial, médicos e psicoterapeutas com domínio na língua. A ideia é mapear as pessoas e perspectivar, antecipar aqui as necessidades, quer seja a nível do alojamento, que estamos a articular com alguns parceiros para perceber se temos camas suficientes e respostas suficientes, a nível da saúde, da proteção social, emprego, com algumas respostas que estão articuladas de forma concertada e que deem a resposta a vários níveis, nomeadamente esta questão da formação, do curso de língua portuguesa e que as pessoas se sintam minimamente integradas. Também no âmbito da mobilidade, perceber aquilo que nós temos presente, que já existe, e basicamente é que estas pessoas tenham aquilo que já existe em Cascais, e as equipas já estão prontas para receber estas pessoas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O Sr. Presidente já introduziu o tema, portanto, nós estamos a preparar uma missão que partirá de Cascais na próxima quarta-feira, às 6 da manhã. Essa missão contempla duas equipas de reconhecimento que irão ao local. Neste momento ainda não temos definido, mas como o Sr. Presidente disse bem, a nossa relação tem estado em contacto direto com o Secretário de Estado da Administração Interna do Governo Romeno e com o Sr. Primeiro-Ministro também, e, portanto, a nossa relação com a Roménia neste momento está mais solidificada. Essa missão que eu próprio e o Francisco Crai iremos acompanhá-la até ao terreno, partirá, como eu disse, na próxima quarta-feira, dia 9, 4 autocarros, temos uma capacidade de trazer cerca de 200 refugiados. Neste momento estamos a finalizar todas as questões logísticas, existem muitas, é diferente ir buscar lá uma família do que ir buscar 200 refugiados e, portanto, há as questões de não separar famílias, de critérios de seleção e, portanto, estamos em articulação também com a Cruz Vermelha Internacional. A própria comunidade, por exemplo, judaica em Cascais, que tem uma comunidade grande na Ucrânia, também estamos em articulação com as comunidades também locais, para perceber quem é que, em termos de critério, podemos trazer em primeiro lugar para o nosso Conselho. Esta equipa de reconhecimento chegará cerca de 24 horas antes dos autocarros, esta equipa de reconhecimento são compostas por tradutores, que basicamente vêm dos próprios quadros da Câmara, são os voluntários que estejam disponíveis, falantes do ucraniano ou russo, juntar-se-ão. Terá uma componente da proteção civil, nesse caso liderada pelo Rui Ângelo, uma componente de saúde, com enfermeiros também a acompanhar. Estamos em articulação com empresas portuguesas que tanto operam na Roménia como operam na Polónia, para podermos abastecer, já não de géneros para a Ucrânia, mas para
alimentar os 200 refugiados durante a viagem, são quase 4 dias de viagem e, portanto, temos que garantir, ainda por cima estamos a falar de crianças, mães e idosos, temos que garantir fraldas, papas, leite, sumos, toda essa logística, garantir as paragens permitidas e obrigatórias por lei. Vamos levar em cada autocarro 4 motoristas para evitar, como sabem, existe uma legislação própria, os tacógrafos têm que respeitar essa legislação, portanto vamos levar 4 motoristas do município em cada autocarro para garantir maior fluidez e menos paragens, para não obrigar aquelas famílias a estarem muito tempo em paragens técnicas provocadas pela viagem. E, portanto, toda a operação está a ser desenhada. Hoje à tarde mesmo terei mais uma reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna romeno, que tem sido inexcedível. Devo dizer que esta porta de entrada teve muito a ver também com a nossa cidade-irmã e com a relação que o Sr. Presidente da Câmara tem vindo a estabelecer com o Governo romeno ao longo dos últimos anos e, portanto, vê-se nestas alturas que essas relações internacionais são fundamentais, essa confiança que fica no terreno é fundamental e abriu, de facto, estas portas, e é diferente irmos para uma operação desta magnitude, de tentar resgatar 200 refugiados sem o apoio do Governo local ou termos o apoio do Governo local. E, portanto, tanto eu como Francisco Craio teremos o apoio do Governo local no terreno, é importante. Dizer também, e aqui só em jeito de análise, as Nações Unidas falam de 7 milhões de potenciais refugiados. Se pensarmos que Portugal são 2% da população europeia, cerca de 2% dos 500 milhões, e se pensarmos que Cascais são 2% da população de Portugal, Portugal poderá receber mais de 100 mil refugiados, se estivéssemos à escala de proporcionalidade, e Cascais poderá receber mais de 2 mil, potencialmente mais de 2 mil refugiados. Sabemos que não é assim, porque há países que vão ter maior percentagem, nomeadamente os que envolvem a própria Ucrânia, mas se fosse uma proporcionalidade direta, era isto que estávamos a falar em termos de solidariedade europeia. E, portanto, eu acho que os números vão crescer e, portanto, temos que estar profundamente abertos, e esta missão de quarta-feira que vem também tem um pressuposto, que é conhecermos o terreno. Esta missão vai nos servir de aprendizagem, de percebermos quais são os nossos pontos no terreno. Esse conhecimento fica e poderemos fazer outras missões seguintes. E daí essa liderança política que queremos ir para o terreno, precisamente para garantirmos essa articulação com os governos locais, garantirmos que o conhecimento fica, para as missões subsequentes que tenham que ir ao terreno sejam já muito mais fluidas, com menos dúvidas, menos incerteza e mais certeza daquilo que iremos fazer. Muito obrigado. Só acrescentar, obviamente, que esta questão de dimensão de números é fundamental para poder-se programar qualquer questão de ordem logística, e já percebemos, aliás, treinámos-nos muito com a questão do Covid, que a logística se desmultiplica, mas há sempre uma base, preparada para quantos? Preparada para que quantidades? E, portanto, esta análise que o Sr. Vice-Presidente acabou de fazer em termos de números é algo que eu espero que não atinja, como todos nós esperamos que não atinja, mas é um potencial máximo, quer dizer, é um limite máximo. E, portanto, temos que, em limite, estar preparados para ter que dar respostas desta dimensão. Também já fiz o levantamento, pedi aos nossos colegas do Arquivo Histórico Municipal também que me dessem elementos do que está no nosso Arquivo Histórico Municipal, nomeadamente com 2 grandes movimentos de refugiados, se assim se pode chamar, quer na Segunda Guerra Mundial, quer quando foi das chamadas ex-colónias, portanto, de portugueses que regressaram ao continente, e de facto estamos a poder ter um potencial máximo em termos de números que supera esses mesmos números destas 2 migrações que há pouco referi. Portanto, temos essa dimensão. Esqueci-me há pouco de dizer, o que nós vamos lançar também é uma campanha, portanto, estes centros que nós estamos a ter aqui em Cascais de acolhimento para os cidadãos ucranianos, refugiados. Depois vamos também lançar um movimento para as famílias de Cascais acolherem, aquelas que quiserem e que puderem, acolherem nas suas casas. Portanto, já temos também a oferta de algumas famílias de Cascais, claro que estamos a falar ainda em números
muito pequenos, mas vamos lançar uma campanha também para poder acolher, até porque, como há pouco também já referi, as famílias que estamos a falar são essencialmente de mães e filhos e, portanto, enfim, facilita ou não, não sei, não faça, enfim, mas assim, à primeira vista, pode facilitar também esta mesma adesão de famílias de Cascais que possam e queiram acolher também em suas casas cidadãos refugiados. Portanto, isto, de uma forma muito geral, é o que está, já foi feito, aquilo que está a ser preparado e programado e, obviamente, depois irmos ajustando à medida também que vão aparecendo novas necessidades e, portanto, teremos todos capacidade para nos irmos adaptando. Dito isto, eu já tenho um texto que já foi consensualizado, mas antes ainda perguntava aos seus vereadores se querem intervir. Sr. Vereador Alexandre Faria, faça favor. Sr. Presidente, muito bom dia. Gostava apenas de... aliás, o texto vai demonstrar isso mesmo. Nós, quando apresentámos a proposta para o dia 8, e o texto da proposta mostra precisamente a sintonia total que existe em relação a este tema, em relação ao que aqui foi debatido, e o texto e o próprio... e esta moção que iremos aqui, então, subscrever, e revela também algo que me parece fundamental frisarmos e reforçar. A história de Cascais implica este sentido de responsabilidade. Nos grandes conflitos mundiais, Cascais esteve sempre presente nesta perspectiva de poder acolher refugiados desses mesmos conflitos. Temos aqui, de facto, uma responsabilidade que à qual não podemos ficar indiferentes e saliento apenas mais duas circunstâncias que me parecem importantes. Cascais também, e felizmente, subscreveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos 2030 aprovados por unanimidade, e reforço isto, aprovados por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas, e, ao contrário de outros, Cascais respeita-os. E vai conseguir, com certeza, dar aqui um excelente exemplo, não só de articulação para com todas as instituições e organizações do nosso Conselho, que será, sem dúvida, fundamental para podermos dar o nosso contributo perante este terrível conflito armado. Saliento também estas duas organizações que me parece importantíssimo que também consigam estar envolvidas e que possamos com elas colaborar, porque são aquelas que estão mais diretamente afetadas em termos de familiares que estão no país e também, estando a residir em Cascais, são comunidades que estão neste momento francamente abaladas com tudo isto e sugeri precisamente também que se tivesse aqui uma articulação muito forte com o Centro Cultural Moldavo em Cascais, que é o maior do país, e com o recém-criado Centro Cultural Ucraniano também, porque sem dúvida alguma que poderão disponibilizar contactos e a possibilidade de uma articulação ainda mais forte em relação à missão que está a ser delineada. Mas também me parece fundamental, para terminar, que de facto saia aqui de hoje um fortíssimo repúdio pelo que está a acontecer, um voto de solidariedade para com todos e o desejo muito firme de que possa existir, que possa cessar este conflito que terá consequências, está a ter e vai ter com certeza consequências bastante mais graves se continuar nesta onda de escalada que a todos nos preocupa e da nossa parte, Sr. Presidente, como é evidente, contará com toda a disponibilidade para tudo o que for necessário. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se... Não, o vereador Frederico Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores vereadores e ao público. Eu, basicamente, é obviamente para subscrever e dizer que Cascais, mais uma vez, a dar um excelente exemplo de solidariedade, como sabemos. Eu sou Presidente, já por mais que uma vez aqui em reunião de Câmara, tem referido que Cascais tem mais de 130 nacionalidades representadas no nosso Conselho, mais de 80%
dos países mundiais estão representados no nosso Conselho. Portanto, Cascais tem uma longa história de acolhimento, de diversidade, de saber receber e integrar, portanto, todas as pessoas, independentemente das suas origens, religião, etc. E, portanto, é obviamente um orgulho Cascais estar mais uma vez na linha da frente. Deixar também, obviamente, e como o Sr. Vereador Alexandre Faria o fez na intervenção anterior, um total repúdio àquilo que está a acontecer e àquilo que o governo russo está a fazer neste momento da Ucrânia e que, infelizmente, esperemos que isso não aconteça, mas se poderá alastrar a outros territórios que não só a Ucrânia e, portanto, obviamente é fundamental que estejamos todos, não só aqui em Cascais, mas a nível europeu e mundial, alinhados para evitar que esta tragédia ganhe ainda proporções maiores. Deixar aqui também uma nota de reconhecimento e de agradecimento aos munícipes, eu diria aos cidadãos portugueses em geral e aos munícipes de Cascais pela sua solidariedade. Portugal também é esse nível. É um país e que estamos habituados a ser solidários, a contribuir, a estar sempre na linha da frente. Eu, como certamente todos nós, provavelmente temos tido nos últimos dias várias pessoas a contactar, tive já nomeadamente 5 pessoas que me contactaram a disponibilizar casas para acolher as famílias ucranianas que vão chegar. Eu vou fazer chegar essa informação à vereadora Carla Semedo para que possa, obviamente, centralizar essa informação e, portanto, é fundamental juntarmos todos estes esforços, todas estas disponibilidades e contemos e sabemos que a questão da habitação é complexa e temos munícipes dispostos a de uma forma totalmente gratuita a ceder casas para acolher famílias ucranianas. Obviamente que isso também tem que ser aqui enaltecido e de alguma forma deixar esse agradecimento. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Inclusivamente, há uma situação que hoje já está nas notícias de que a plataforma, é assim que se chama, a Airbnb, neste momento está a disponibilizar para cidadãos alugarem alojamento em que vive e noutras cidades ucranianas. Naturalmente não é para, como se deve calcular, não é para lá irem utilizar essas instalações, mas é uma forma de alimentar o dinheiro para dentro da Ucrânia. Uma das situações que nós estamos aqui, adaptando as realidades felizmente diferentes, é ao contrário, é que para além das famílias disponibilizarem as suas casas para fazer acolhimento de famílias ucranianas, de também poderem elas próprias contratar Airbnbs para que as famílias ucranianas possam ficar lá alojadas. Dito isto, só agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e, em termos de reunião de Câmara, teremos a nossa reunião de Câmara normal na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigada.